Agora o que eu vou fazer? Se seus lábios ainda estão olhando os lábios meus, e as lágrimas não secam. Então vamos lá, voltar aqui a correção, né? Que não deu tempo de finalizar no outro vídeo. E voltamos. Então, na questão anterior, vocês responderam que o texto, o gênero textual, seria o editorial. E agora vocês vão marcar as opções que dão indícios que esse texto realmente é um texto editorial. Então vamos lá. Texto jornalístico? Sim. Tem predominância narrativa? Não. O texto que vocês viram, ele é um texto expositivo. Desprovido de intenções argumentativas? Não, não marca. Por quê? Porque lá no texto vocês puderam perceber que ele traz sim argumentos, né? Ele traz argumentos sobre o que é abordado no texto. Aliás, sobre o que vai ser abordado no jornal. Ele traz argumentos sobre crimes ambientais. Ele fala aqui da questão da globalização. Então, ele não é desprovido, certo? Produzido pelo editor-chefe de jornais ou revistas? Sim, certo? Não está dizendo que aqui na opção que é um jornal profissional, que é um jornal de uma editora famosa, certo? Mas sabemos que dentro de a organização de qualquer jornal, seja ele escolar ou não, ele tem que ter uma divisão, certo? Das tarefas. Então, vamos lá. Esclarece sobre a publicação midiática? Sim. Ele fala, né, sobre o que é que vai ser abordado lá no jornal. Fala sobre as participações, né, quem é que vai participar. Qualquer pessoa com algum estudo específico pode produzi-lo? Não. Diz assim, algum estudo específico. Qualquer pessoa com algum estudo específico? Não. Certo? Porque a pessoa deve conhecer, saber, né, sobre a questão lá dos crimes ambientais, sobre questões de globalização, sobre o uso de recursos, então não é qualquer pessoa. Linguagem, geralmente padrão? Sim, certo? Linguagem padrão. Valor crítico e reflexivo sobre o assunto central? Sim, né? Ele é um editorial que, antes de trazer os artigos de opiniões, por exemplo, ele já traz um valor reflexivo, certo? Caráter exclusivamente emotivo e pessoal. O autor do texto, ele traz emoções, ele traz contextos pessoais? Não, então não marca, certo? Eis que nós temos as respostas corretas. Agora partiu, né? Preenchimento do quadro. Esse quadro vai ser preenchido com as características do texto que vocês acabaram de fazer a leitura, tá certo? Então, bora lá, é a estrutura. Possui uma estrutura argumentativa com introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual é o propósito argumentativo? Falar sobre assuntos atuais, em um jornal ou em uma revista. A função social. A função social é a publicação em um veículo de comunicação, né, que no caso é o jornal. Qual o tipo de linguagem? Linguagem padrão. Já havíamos falado sobre isso. Os leitores são leitores de jornais e revistas. O suporte é um jornal, certo? Ou revista, ou pode ser também uma imprensa virtual. O assunto, temática relacionada ao meio ambiente e outras considerações são as observações sobre o texto ou sobre o gênero textual, tá certo? E aqui nós temos um texto especificamente, certo? Outra reflexão nessa conversa com os textos, especificamente sobre Brumadinho, né? Crime ou acidente ambiental. E aqui vem explicando algumas coisas, né? Como funciona uma barragem de rejeitos, quais os impactos ambientais causados por essa tragédia. Na sua opinião, foi crime ou acidente ambiental? Que postura nós jovens devemos tomar em relação a essa situação? Então vamos lá. Confira a entrevista completa no nosso Instagram, @GazetaValmir. Que gênero você acabou de ler?
reportagem, notícia. Qual foi o tipo de texto que vocês acabaram de ler? Biografia, entrevista, crônica. O que vocês acham que seja? Gente, lá no final do texto, aqui, confira a entrevista. Tem como marcar outra resposta? Não. Tá? A resposta está assim muito óbvia. Então, letra C, né? E por último, predominantemente, esse gênero é divulgado em qual suporte em sociedade? Livro didático, outdoor, embalagem, livro de romance e, por último, letra C, revista e jornal, que é a resposta correta para a questão, tá certo? Então, tchau, tchau, até a próxima atividade. Lembrando que vocês não devem se restringir apenas no estudo dessas questões, tá certo? Que para identificar gênero textual é necessário ter conhecimento. Então, estudem os gêneros textuais, tá certo? Pesquisem, porque os gêneros textuais, eles existem das mais diversas formas, como, por exemplo, o WhatsApp é um gênero textual, certo? Existem muitos gêneros textuais. Então, vocês não podem se restringir apenas à atividade que é lançada para vocês, tá certo? Ok. E bons estudos.